Ao longo do tempo, nós estamos aí estudando, nos preparando e tentando dar resposta a todas as situações que e requerem resposta histórica, filosófica e mais ainda, respostas teológicas, bíblicas, e que Deus assim nos abençoe. Nós vamos observar, e eu queria deixar isso bem evidente e claro, que em cada momento de situações difíceis, como epidemias, como pandemias, há uma necessidade de respostas, até porque o mundo ele vai passar por transições. Quando advém momentos difíceis, momentos críticos, nós vamos observar que requer resposta. E a história, ela pode nos dar essa resposta, e também a igreja, a perspectiva, a dimensão teológica pode também nos responder e pode nos dar um alento, uma esperança para o que nós estamos vivenciando nesse momento de pandemia. E para isso, para observarmos a situação difícil que nós estamos vivenciando, eu queria trabalhar aqui algumas epidemias e algumas pandemias com vocês. Nós vamos trabalhar aí a peste de Atenas. Em seguida, nós vamos observar lá na frente, no Império Romano, no primeiro século, a peste antonina. Depois, a peste cipliana, que aconteceu lá em Cartago. Em seguida, a peste justiniana, e nós vamos fechar essas pestes, esse ciclo de pestes, com a peste negra. Fazendo isso, e feito isso, nós vamos finalizar com a ação da igreja, tanto diante dessas pestes, bem como o dia de hoje, não é? Como a igreja, à luz da história, à luz da sua tradição, ela pode também reagir, ela pode agir diante da situação que nós estamos vivendo. Então vamos lá. A primeira peste, a primeira pandemia que nós vamos observar é a epidemia de Atenas, em 428 a.C. E essa peste, ela é narrada por um historiador chamado Tucídides. E Tucídides, ele viveu nesse período na Guerra do Peloponeso. Existe um livro chamado História do Peloponeso. E ele vai narrar, ele vai descrever, ele vai, de forma muito real, dizer o que aconteceu. Essa guerra foi uma guerra entre os espartanos e os soldados atenienses. E quando os soldados começam a se degradarem, acontece ali uma peste. E Tucídides, ele descreve da seguinte forma. Observamos como ele descreve essa doença. Essa infecção que permeou toda Atenas, teve consequências sociais, emocionais e religiosas, e também econômicas. Coisas que nós estamos vivenciando nesses dias. Palavras de Tucídides, esse historiador, no meados aí do 5º século. Veja o que ele diz: jamais se vira em parte alguma um açoite semelhante. Vítimas tão numerosas, os médicos nada podiam fazer, desconheciam a natureza da enfermidade, morriam com o contágio da doença, incapaz se mostrou a ciência, em vão se elevaram
as orações no templo. Finalmente tudo foi renunciado. Antes, a força da epidemia. E também, além dele descrever a situação do povo, ele descreve a sensação da doença. Como as pessoas se sentiam, os sintomas da doença. Veja o que ele diz, veja o que o Tucídides diz. Sensação de ardor, dores no estômago, vômitos, desejo de estar totalmente nu, nem a seda as pessoas a suportavam. As pessoas queriam ficar nos rios, queriam ficar dentro da água. Após 7 a 8 dias, no máximo, as pessoas morriam. Cerca de 35% da população de Atenas foram ceifadas com essa peste ateniense, dessa peste de Atenas. Aqueles que estivessem infectados com essa doença viam descer nas suas entranhas outras partes mais íntimas, os genitais, os dedos, os pés, as mãos. Muitos cegavam, tanto fortes como frágeis, desfaleciam. O sofrimento era além da capacidade humana. Então, essa doença, ela era intensa, ela era dolorosa. Mas uma coisa que essa doença, ela causou lá em Atenas, não foi apenas as dores as dores no corpo, mas também prejudicou a alma, a destruição dos valores, deixaram de serem presentes na vida das pessoas. Todos os valores foram destruídos, já não existia mais respeito, nem medo à ação divina, não existia mais respeito aos homens. E uma vítima que foi uma falta cabal e essencial lá em Atenas foi o imperador Péricles, o estadista o governo elevou a civilização grega, e a civilização grega atingiu seu apogeu com Péricles. Então, nós temos aí a primeira peste, a peste de Atenas. Agora nós vamos observar outra peste. E essa peste de Atenas, ela possivelmente foi febre tifoide, tuberculose ou varíola. Dito essa primeira peste, nós vamos passar agora para outra peste. A peste de Atenas aconteceu em 428. Pois bem, e a peste que nós vamos agora observar, a segunda peste, ela aconteceu em 165 depois de Cristo. Nós estamos dando um salto, mas isso tem muita valia quando nós encaixarmos aí as pestes, essas pandemias, essas epidemias, com a ação da igreja. Então, a primeira peste, a peste de Atenas. A segunda peste é a peste antonina, que aconteceu em 165 depois de Cristo. Essa peste é antonina porque ela tem esse nome porque o imperador Marco Aurélio, ele é da dinastia Antonina. É por isso que essa peste tem esse nome. Esse surto da peste antonina foi começado com tropas romanas que estavam no Oriente Médio, no Crescente Fértil. E em 166, eles trazem essa doença para o Império Romano. E essa doença, essa peste, ela foi muito intensa.
Basicamente, ali ela foi varíola. Quase 2.000 pessoas morriam por dia com essa peste antonina. Ela sai do Mediterrâneo, aliás, ela sai ali da Mesopotâmia, do Crescente Fértil, e chega em Roma. E ela faz uma situação complicada, uma devastação. Muitas pessoas são ceifadas e mortas por conta dessa peste antonina. E os médicos, eles também nos dão indicações como essa doença, os sintomas que essas doenças, essa peste, ela causou na vida de muitas pessoas. Os sintomas: olhos inflamados, vermelhão na boca, na língua, aversão aos alimentos, sede insaciável, abrasamento interior, né? Febre, uma febre muito alta, e avermelhamento e umidade no corpo, tosse violenta, rouquidão, mau hálito, inflamação intestinal, vômito, esgotamento físico, delírio, perturbação intelectual. E as pessoas passavam aí no máximo 1 semana a 9 dias. Depois disso, elas morriam. E os historiadores, eles vão fazer uma comparação. Isso mesmo, peste antonina, 165 depois de Cristo. Isso mesmo. Os historiadores e especialistas na área de história antiga vai dizer que há uma semelhança entre a peste de Atenas com a peste antonina. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que há essa semelhança? E em seguida, depois das pestes, nós vamos ver se de fato há essa semelhança. Mas vamos seguir. E uma das pessoas que também foi ceifada, que chegou a óbito, que morreu, foi Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele era o imperador nesse momento e ele morre. Aí temos uma semelhança com a doença. E tanto Félix morre lá em Atenas, como Marco Aurélio, o imperador, também ele morre em Roma por conta da peste antonina. Primeira peste, peste de Atenas. Segunda peste, peste antonina. Terceira peste, nós vamos observar. Temos a peste do século III, oriunda do Egito. Se espalhou na Grécia, no norte da África e da Itália. Isso em 251, 256. E devastou o Império Romano. E é interessante que as pessoas foram acometidas por sintomas muito difíceis de enfrentar. Calor interno, vômito acompanhado de dores estranhas, olhos inchados. Eles eram impedidos de andar, tiveram perda de audição, perda de visão. Cerca de 5.000 pessoas morriam por dia, tanto na Grécia, bem como também em Roma. 5.000 pessoas. Observe, que coisa terrível. E nesse período, quem era o protagonista espiritual era São Cipriano, lá em Cartago. E ele advertiu as pessoas a ter uma postura
diferente em relação a essa epidemia, a essa pandemia. Aí já temos já um aspecto de pandemia, porque 5.000 pessoas estavam morrendo por dia. Começou a se alastrar, começou a disseminar completamente. Começou lá no Egito, depois foi para a África do Norte, chegou na Grécia e chegou lá em Roma. E começou a ceifar muitas pessoas. Agora prestem atenção. Entre as pestes que aconteceram, que nós colocamos, que nós elencamos aqui, a peste de Atenas, a peste antonina e a peste do século III, Simpliciana, a peste do Egito no século III, tem esses nomes. A que mais causou uma devastação, maior mortes, foi a peste de Justiniano. Aconteceu em 540. Essa peste estava localizada ali em Constantinopla, lá em Bizâncio, na capital de Constantino. O Império Romano foi dividido, o Império Ocidental e o Império Oriental. O Império Ocidental, a capital era lá em Roma, e no Oriental era lá em Constantinopla, a cidade de Constantino, lá em Bizâncio. E nós vamos observar que Constantinopla é um lugar chave para o comércio. E ali havia rotas para a Síria, para a Europa, para a Ásia Menor, hoje que é a Turquia. E por volta do ano 600, metade da população do Mediterrâneo foi ceifada. 5.000 pessoas morriam por dia nessa peste de Justiniano. Os persas e os bizantinos, por conta da peste Justiniano, se tornaram vulneráveis às conquistas muçulmanas. Mas, diferentemente dos atenienses, vale lembrar, e devemos colocar aqui em relevo, em ênfase, que não foi de uma hora para outra que Constantinopla se rendeu aos turcos. Só apenas em 1453 que Constantinopla ela cai e é tomada pelos turcos otomanos. Entre muitas pessoas que morreram, uma pessoa que tinha uma ação efetiva, uma ação proativa em Constantinopla, era a imperatriz Teodora, a esposa de Justiniano. Muito bem, quais os sinais dessa doença? Nós temos aí sinais de febre súbita, burbões e morte muito rápida. Muito bem, vamos lá. Lembrar as pestes que nós já observamos aqui. Nós estamos indo para a última peste. Peste de Atenas, peste antonina, peste de Cipriano, no século III, e acabamos de ver agora a peste de Justiniano. E possivelmente essa peste de Justiniano, ela é a iniciativa da peste negra. A origem da peste negra. Vamos para a última peste, a peste negra. Observemos o que a peste negra, como ela acontece. A origem do continente, ela tem origem no continente asiático. Ali havia caravanas comerciais que vinham da Ásia através do Mediterrâneo
e aportava em várias cidades, na Europa, em Veneza, em Gênova. E essa transição, esse momento de muitas pessoas transitarem ali nos portos, tanto de Constantinopla como bem aqui no mar Mediterrâneo, nós temos aí um maior número de pessoas, maior número de barcos, e os historiadores e muitas pessoas dizem que essa peste negra, ela foi disseminada, ela foi propagada por ratos que traziam purgas. E essas purgas, elas infectaram a população. E aí, nesse caso, nós temos aí falta de higienização, falta de saneamento básico, falta de banheiros, que facilitou a disseminação, a propagação do vírus da peste negra. Mas, se nós observarmos, existem outras coisas que devemos colocar aqui. As rotas marítimas, nós temos a rota marítima do Mediterrâneo, que fazia ligação com Roma, Gênova, Veneza, Europa, que fazia e também chegava no Mediterrâneo, na Índia e também na China. Nós temos a rota de Champagne, que passava pela França, pelo sul e o norte da Europa. E nós temos outras rotas também que ligavam muitas outras pessoas. Nós temos o comércio do pescado ali na região da Escandinava, ao norte da Alemanha. E, amados e queridos irmãos, o comércio, as cidades, as metrópoles, aí nós temos aí as cidades burguesas, e todo esse acúmulo de pessoas, bem como o descobrimento das Américas, quando um novo povo chegava em outra localidade, em outra nação, nós temos Hernandes Cortés, quando chega lá entre os astecas, quando chega entre os incas, quando Cabral chega aqui, ele não traz apenas especiarias, não traz apenas novidade, tecnologia de ponta para aquela época, mas ele leva também a vírus, doenças, e o vírus, ele vai se adequando, ele vai se adaptando. Uma coisa interessante é que nós temos aí um choque microbiótico, um choque de micróbios, um choque que vai um choque de vírus entre as nações. Muito bem, sabendo disso, dessas pestes, nós vimos aí algumas pestes. Agora, como é que a igreja reagiu diante dessas pestes, diante dessas epidemias, diante dessas pandemias? Nós falamos anteriormente, e acredito que vocês lembram, que a peste de Atenas, ela tem uma similaridade, ela parece muito com a peste antonina. E aqui nós temos dois blocos diferentes, nós temos duas culturas diferentes. Observe, nós temos aí a cultura grega enfrentando uma pandemia, em seguida nós temos a cultura cristã enfrentando uma peste antonina. E a similaridade, os sintomas são parecidos. Morre o imperador, o Périx, lá em Atenas. Morre o imperador
Marco Aurélio, em Roma. Mas eu queria observar o seguinte: o povo de Deus, ele estava preparado para enfrentar pandemias, mais que muitos outros povos. A primeira pandemia que nós temos indício na história, por incrível que pareça, e talvez nem passasse isso pela sua cabeça, nem pela minha, ela acontece e tem menção nas Escrituras. Os filisteus, entendam, os filisteus, quando eles roubam, quando eles furtam a arca do Senhor, eles são acometidos por uma doença que vai invadir todo o povo filisteu, do maior ao menor. O que é que eles fazem quando eles entendem que foram punidos? Que estão vivendo uma epidemia. Eles mandam de volta a arca do Senhor. E eles não mandam apenas a arca, eles são acometidos por uma epidemia. Algumas versões dizem que é hemorróides, mas a atualizada percebeu que ali não é hemorróides, são hematomas, são tumores. Ali é uma doença. Ali nós podemos observar que toda a cidade é acometida por aquela doença e eles mandam a arca de volta. Não apenas a arca. Eles mandam também ratos de ouro e tumores também de ouro. No mundo antigo, e a igreja já sabia isso, ratos, purgas, são disseminadores de vírus. E o povo de Deus e o mundo antigo já sabia disso. Que coisa interessante. E sabendo dessa situação, sabendo do que pode disseminar as doenças, é mais fácil se prevenir, se precaver. Então o povo de Deus estava precavido. Outra situação, nós vimos aí a peste negra. E grande incidência que aconteceu na Europa, não é? Um terço da Europa foi morta. Um terço da Europa morreu por causa da peste negra. E uma das questões que foram cruciais, que mataram, que ceifaram mais de 100 milhões de pessoas, quase 200 milhões de pessoas morreram com a peste negra, se deu por conta de higiene, falta de saneamento básico, falta de banheiros, de coleta de lixo. Em Deuteronômio, capítulo 23, verso 13 e 14, Deus já havia ensinado ao povo, doutrinado o povo, que eles deveriam ter uma higienização. Deuteronômio capítulo 23, verso 13, diz assim, que o povo pudesse, quando fizesse as suas necessidades fisiológicas, tivesse um bastão para enterrar essas necessidades. E Deus ainda diz, olha, eu sou santo, e para que eu possa habitar no meio de vós, o ambiente de vós deve ser santificado. Eu estarei no meio de vós para os abençoar e os livrar dos inimigos. Então o povo de Deus estava habilitado para enfrentar essas infecções, essas epidemias e também se proteger em conta dessas epidemias. Pois bem, além disso, nós observamos que o povo estava sabendo, o povo de Deus estava consciente daquilo
poderia proliferar, disseminar, não é, as infecções, os vírus, os ratos. O povo deveria ter higienização, o povo deveria deixar o lugar limpo. Os sacerdotes, antes de entrarem no templo, tinha ali uma bacia de água para que eles pudessem limpar as mãos, para que eles pudessem deixar o ambiente limpo. Os judeus dizia e fazia menção e evidenciava que o povo deveria lavar as mãos antes da refeição. Além disso, o povo também não perde a esperança. Veja que coisa maravilhosa, enquanto os atenienses, enquanto Atenas perde a perspectiva de adorar, de cultuar a Deus. Para eles, a oração é em vão, feita no templo. O povo de Deus no primeiro século, eles são efetivos na oração. A oração não é só apenas para sermos atendidos a Deus. A igreja entendia claramente, por favor, entenda isso, que a igreja entendia claramente que oração não é apenas para pedir a Deus, não é apenas para sermos abençoados, mas a oração é para termos comunhão com Deus. A oração é para termos a proximidade com o nosso Deus. A cultura ateniense perde a esperança. E essa perda de esperança fazia com que eles morressem rapidamente. Eles entregavam o ponto. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela estava preparada. Ela estava na parte de frente. E eu quero dizer uma coisa, além desse, Deus preparou biblicamente o povo para enfrentar todas as coisas. A palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim de que o povo de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja preparado para toda boa obra. A palavra de Deus preparou o povo de Deus para enfrentar as pandemias e epidemias. A questão de mostrar o objeto de disseminação de vírus e também a capacidade de se precaver, a capacidade de ter as precauções necessárias, deixar os locais limpos, limpar as mãos, até mesmo a quarentena vem da Bíblia, porque os leprosos, aqueles que tinham mal de Hansen, aqueles que tinham doença de pele, ficavam fora do arraial de Deus para não contaminar todo o povo de Deus. Então Deus é que orienta o povo dele, quando o povo dele, evidentemente, conhece as Escrituras. Mas há aqui também, amados e queridos irmãos, outro diferencial. Deus orienta o povo, além dele orientar, como é que o povo de Deus, eles tiveram reação, tiveram uma ação para com essas epidemias, tanto a Antonina como a do século III, quanto a do século V, Justiniana, e a peste negra, que toda a Europa, nesse momento, ela era cristã. Ela estava vinculada ao cristianismo. Vamos lá. Em Atenas, houve uma destruição de valores. Houve uma falta de fé, um ceticismo completo na vida das pessoas. Os cristãos. É verdade, Érico, é verdade. Enquanto os atenienses,
estavam desesperançosos, estavam sem nenhuma razão de viver, nem as orações tinham mais sentido. Toda a destruição de valores, eles não acreditavam mais em si, não respeitavam os homens, nem respeitavam a Deus. Como os cristãos, eles se comportam diante das epidemias? Os cristãos, eles agem com virtude. Eles agem confiando em Deus. Meus irmãos, é nesse momento que nós vemos que a igreja fez uma diferença tremenda nas epidemias. Nas epidemias, nós temos, tanto na Antonina, tanto no século III, como a Justiniana, bem como a peste negra, o povo de Deus agiu com assistência e com caridade. É a partir desses momentos difíceis que nascem os hospitais. Aí nós temos a menção de São Bento. Nós temos monastérios de São Bento, onde as pessoas eram atendidas com doenças de qualquer forma, fosse cristãos, muçulmanos, fosse doentes, todos eram assistidos. Os hospitais, eles são criados a partir do cristianismo. Hospitalidade que os cristãos faziam se tornaram hospitais. Eles cuidavam dos doentes, dos pobres, dos forasteiros. E todos que passavam, que chegavam na ordem de São Bento, tinha comida e tratamento. E quando as pessoas estavam doentes, tanto os cristãos, bem como os monges, ajudavam essas pessoas. Se arriscavam e não recebiam absolutamente nada. Que coisa maravilhosa. E a tônica, o que mais nos chama a atenção é que eles recebiam todas as pessoas como fossem Cristo Jesus. A ideia de Mateus capítulo 24, não é? Quem faz alguma coisa por mim quando me visitares, quando deres pão ao pobre, a mim estás visitando, a mim estás alimentando. Além da caridade, o povo de Deus estava alimentando o povo, dando coragem, orando. Além disso, eles também desenvolveram a arquitetura, desenvolveram o direito natural, as universidades para criar médicos, criar pastores, o direito natural, a igreja, o direito vem lá em Constantinopla com Justiniano e vem também com o direito canônico. É a partir daí que vem o direito. E a igreja conseguia definir, a partir de Inocêncio XIV, uma divisão entre Estado e igreja, onde a igreja não podia interferir no Estado, nem o Estado poderia interferir na igreja. Direito entre patrões e empregados. Mesmo diante das epidemias, o povo de Deus estava trabalhando, fazendo leis. Direitos naturais. Os direitos naturais que são dados ao homem, que são dados ao povo de Deus, à criação de Deus, não são configurados, não são garantidos por nenhuma política, por nenhuma constituição, mas isso é dado, é direito fundamental a cada homem.
e todos têm o direito de ir e vir. Isso são direitos naturais, e a igreja, o direito tem a sua base lá em Constantinopla, bem como também no direito canônico. Outra coisa que nós observamos aqui é a moral no Ocidente. Foi o cristianismo, foi a igreja do Senhor, apesar de enfrentar lutas, apesar de enfrentar pandemias, apesar de enfrentar doenças difíceis, foi o cristianismo que construiu o Ocidente, que fez diferença no Ocidente com a caridade, com o direito, com a arquitetura, com invenções e mais ainda com a moral do Ocidente, a sacralidade da vida humana, valor único de cada pessoa, em virtude da sua alma imortal. Essa ideia não se encontra em nenhum outro lugar. Encontra-se na igreja, no cristianismo, que vê o valor humano. Nada é mais importante do que a vida. Esse mundo tem menos valor do que a vida, e mais ainda por aqueles que Cristo Jesus morreu. Aí na Grécia nós não vamos perceber isso. Em Roma também nós não vamos perceber esse valor que é dado ao ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, que tem a imago Dei. Quem está infectado, quem foi infectado por alguma doença, essa pessoa ainda tem a imagem e semelhança de Deus. A igreja, diferentemente de Roma, de Grécia, ela ajudou os pobres, os fracos, os doentes, os desprezados, algo que os romanos e os gregos não faziam. Mas o cristianismo conseguiu fazer isso. Foi contra o suicídio, contra o duelo, dignificou a mulher. No cristianismo, a mulher poderia assumir funções em escolas, em conventos, em colégios, hospitais, orfanatos. Foi a igreja que transformou a percepção da mulher. O jogo de xadrez é um jogo oriental e não tinha rainha, mas quando ele vem para a Europa, é incorporado a rainha. E nós percebemos que muitas mulheres foram protagonistas na história do cristianismo, na Bíblia. Isso porque o cristianismo, a igreja, em qualquer situação, em qualquer momento da história, dignificou a vida humana. E nesse caso, não importa quem esteja no hospital, não importa quem sejam os nossos representantes, eles são imagem e semelhança de Deus. E aqui nós falamos da virtude. Falar da virtude, o homem, em qualquer situação, em momento de pandemia, isso aqui para mim, para você, nós precisamos viver aquilo que nós acreditamos. O mundo da linguagem, ser um mundo da prática, é um mundo vazio. A vida não é só nascer, crescer e multiplicar e se divertir, mas a vida é muito mais do que isso. Para Aristóteles é transcendência. Para Aristóteles, a vida ela é contemplação. Para nós, a vida é adoração, glorificação a Deus. E nós temos uma oportunidade. A igreja tem uma oportunidade nesse momento de pesar, de dor, de dúvida, de mostrar virtude, de mostrar a caridade, de fazer a diferença nesse momento. Compreender aquilo que Deus ensinou. Meus irmãos, quando Paulo estava preso, ele escrevia a carta. E essas cartas eram lidas nas comunidades. E as pessoas não faziam diferença nenhuma entre a presença do apóstolo e a sua
palavra e a sua escrita, era a mesma coisa. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil. Os cultos, os ensinamentos estão sendo feitos de forma virtuais. Mas Deus continua o mesmo. E a igreja tem que compreender isso. Nós podemos adorar o Senhor. O alcance que nós estamos tendo de disseminar a palavra de Deus e proclamar o evangelho, nós não temos ideia. Eu estava pregando pontualmente. Você estava pregando pontualmente. Hoje nós estamos falando a palavra de Deus para o mundo todo. As congregações estão atenadas ao mundo todo. Nós podemos fazer grandes coisas e pequenas coisas. Na história da igreja, ela é conhecida com virtude, com valor e coragem. Coragem para pregar, coragem para enfrentar o evangelho, coragem para ter diante das intempéries, diante do sofrimento. Mas hoje, sabíamos, e os pensadores sabem, que o homem ele é medroso, que ele quer ter controle sobre todas as coisas. Chegamos em um desenvolvimento, em um autocontrole, controle econômico, controle medicinal, controle tecnológico, controle científico. E quando isso abala, quando nós percebemos que são ídolos de barros, nós entramos em parafusos. E essa situação, o Senhor está mostrando que Ele é soberano, e a igreja precisa entender isso. A igreja do primeiro século, a igreja neotestamentária, a história da igreja confirma que o povo, em momentos difíceis, tem que entender que Deus é soberano. Vale lembrar aquilo lá de Isaías, quando ele vai ao templo, ele está desesperançado, ele está completamente fora de si, porque o rei Uzias havia morrido. Mas quando ele vê Deus no alto e sublime trono. Atenas, ela ficou desnorteada, porque não tem e não confia, não percebe a soberana vontade de Deus. Nós devemos perceber a soberana vontade de Deus. E o sofrimento, ele pode ter duas questões que nós temos que entender como igreja de Cristo. Primeiro, que as epidemias, o sofrimento, as pandemias, pode ser uma disciplina de Deus, porque Deus disciplina aquele que ele ama, mas também pode ser um aperfeiçoamento. Deus pode estar aperfeiçoando o povo dele. No primeiro século, quando o povo de Deus foi perseguido, passou por sofrimentos agudos, intensos, não foi porque eles estavam em pecados, não foi porque eles estavam fazendo as coisas erradas, mas foi justamente por isso, pelo fato de fazer as coisas certas, que eles foram perseguidos. E Pedro vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. Deixa eu ler para vocês, para não adulterar aqui o texto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, Deus é gracioso, e aqui Pedro fecha dizendo que Deus é o Deus de toda graça, e esse Deus que é gracioso e tudo é pela graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória. O Senhor nos chamou para a sua eterna glória, e depois de ter sofrido um pouco, enquanto o sofrimento é passageiro, a glória ela é eterna. Ele mesmo há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. Então, o sofrimento, segundo Pedro, que a igreja estava passando era para o aperfeiçoamento, era para fundamentar, para que uma fé firme, verdadeira, fosse estabelecida na igreja de Cristo Jesus. Existem correntes escatológicas que acreditam que Jesus, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas a grande tribulação é o último aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja esteja aperfeiçoada, esteja aprovada, lapidada. Só uma pedra passando pelo fogo, ela pode brilhar, mostrar quem de fato ela é. E a grande tribulação será o último aperfeiçoamento, a última fundamentação para Cristo Jesus buscar a sua igreja. A igreja precisa perceber que a Bíblia, a história, a prepara para enfrentar toda e qualquer situação, até mesmo uma situação de pandemia. E na pandemia, nesses dias, nós estamos trocando os valores. Que valores são trocados? Nós vimos que uma civilização de virtude, diante de uma epidemia, diante de uma peste, Atenas, eles não suportaram, entregaram os pontos, chutaram o pau da barraca, mas a igreja do Senhor continuou firme. Lutou até o último momento, nunca se entregou. Theodore Dublin, ele diz uma coisa importante. Ele diz que a nossa geração, a geração nos dias de hoje, não vai ser conhecida pela virtude e pela coragem, mas vai ser conhecida pela vitimização. Hoje, ser vítima é ser herói. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos nos precavermos, tomarmos os cuidados necessários. Mas a igreja, como disse muito bem o nosso reverendo Heraldo, ela precisa assumir o seu papel de virtude, de coragem, porque ela não está sozinha, ela está com o Senhor. E segundo a Theodore Dublin, nós seremos conhecidos pelos mimados. Hoje, o herói é aquela vítima. São as vítimas, os pequenos grupos. A igreja não pode se vitimar, ela nunca se vitimou. Ela é a esperança de um mundo sem esperança. Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Vocês podem ler esse livro aqui, muito interessante, sobre a história da igreja. Como a Igreja Católica construiu o Ocidente nos momentos mais terríveis e mais conflitantes. O Senhor abençoe a igreja do Senhor. Nós estamos terminando. Que Deus abençoe.